E alunos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Vestibulês, não é mesmo? Então, eu sou a professora Tuane e estou aqui hoje com o meu amigo Ades Nardini. Tudo bem com vocês? Vestibulandos, vestibulandês. vestibulandes. E, bom, hoje estamos aqui, não é mesmo, para falar de duas grandes obras que já foram trabalhadas aqui no nosso canal do Vestibulês mesmo, né? A gente está aqui para falar de Sagarana e de Morte e Vida Severina, não é, Adi? Realmente, vamos falar algumas características, né, de que eles têm em comum, as obras. Eu estava pensando assim, Tuane, uma coisa assim, eu tava pensando, o que a gente pode falar assim que as obras têm em comum? Né? Eu pensei nos autores. E sabe o que eu assim concluí aqui? Que os Ah, o dois que eles têm em autores se comum? chamam João. Ah, é verdade, né? Mas isso não cai no vestibular, Adi. É verdade, eu não quero. Então, pessoal, como foi falado aqui no começo, né, os dois autores chamam João. Os dois autores, né, um é o João Cabral de Melo Neto e o outro é o João Guimarães Rosa. Não é isso? E os dois foram diplomatas. Os dois, apesar de não nascerem no sertão, um é de Minas Gerais, né, o João Guimarães Rosa é de Minas Gerais, o João Cabral de Melo Neto é do Nordeste, né, do Recife. Apesar deles não terem nascido no sertão, não terem vivenciado na prática, né, no dia a dia, a questão do sertanejo, isso tocou muito eles, né, e isso se refletiu nas obras deles. E os dois valorizam esses aspectos regionais, né, dentro da obra. E eu acho que é isso mais ou menos que a Tuane vai falar, né, de um dos aspectos que a gente encontrou em comum das duas obras. Exatamente, Adi, muito bem. E para falar das nossas obras, né, dessas duas grandes obras que vivem aí caindo nos vestibulares do Brasil afora, a gente precisa pensar, começar esse assunto aí pensando em algumas questões, né? Então, quais são as características principais de Sagarana? Quais são as características principais de Morte e Vida Severina? E nesse momento, eu lembro você também que esse é o quarto vídeo de duas playlists aqui no canal, né? A gente já trabalhou com vocês, então, outras três aulas sobre Sagarana comigo, professora Tuane, e o professor Adi também já trabalhou com vocês outras três aulas sobre a obra Morte e Vida Severina, né? Então, se você não assistiu esses vídeos, você corre lá na playlist, volta lá e assiste, que vai ser importante para entender essas conexões que a gente vai fazer hoje, ok? Também aproveito para lembrar a você que a gente tem um material didático vinculado a todas as aulas do canal, e é importante que você baixe esse material para assistir a aula de hoje, né? E acompanhar por aí e também responder a questãozinha que a gente deixou para vocês no final, tá? Depois comenta aqui, comenta nos comentários pra gente as suas respostas, ok? E aí, falando das obras, né? Qual é o cenário onde essas obras são ambientadas? Vocês lembram? A gente já falou disso nas aulas, né? Quais os paralelos que podem ser feitos com relação a essas duas obras? Bom, e desses aspectos, né, que a gente comenta nessas obras é justamente o regionalismo, que fala sobre os cenários que são descritos onde essas obras são narradas, né? E ambos autores, nossos dois Joãos, valorizam as suas regiões natal, certo? Que no caso é o sertão. No caso de João Cabral, a gente tem o ponto de vista do sertão nordestino. E no caso de João Guimarães, a gente tem o ponto de vista do sertão mineiro, ok? Outra coisa importante quando a gente fala disso, então, é que a figura do sertanejo está muito presente em ambas as obras, porque os dois se inspiram em pessoas simples, em pessoas humildes que viviam nessas duas regiões, certo? No sertão. E a paisagem é um elemento muito importante nas obras dos dois, né? Ela chega a ser quase um outro personagem da história, de tanta importância que eles dão e de tanto que eles nos envolvem no ambiente, né, dessas histórias, na forma como eles descrevem toda essa paisagem onde as cenas estão ocorrendo, né? É verdade. E No caso de Morte e Vida Severina, professora, tem o, ele,
ele sai o retirante, né, que é esse indivíduo simples, né, humilde, Hum, sai do sertão, passa pela zona da mata e em direção ao Recife, né, o litoral do estado. E ele passa pelo curso do rio Capibaribe. Então esse rio acaba sendo um personagem, né, também. Mas claro que o exato, personagem principal é o retirante, né, que chama Severino. sim, exatamente, né? E que outro aspecto, Adri, que a gente pode falar sobre essas duas obras? Então, Uhum. além do regionalismo, né, que é bem presente na obra dos dois, outro aspecto que a gente pode citar é o sincretismo religioso, porque, por exemplo, em Morte e Vida Severina, o personagem ele é nordestino e é da cultura do Nordeste, né, essa ligação forte com a Igreja Católica, né, tem essa maioria católica, né, e com os santos da religião, né, como o caso do padre Cícero, né, e no caso de Morte e Vida Severina, como vocês viram na aula 2, ele também tem um subtítulo, o Alto de Natal Pernambucano. Então, esse Natal, essa festa cristã, é um sincretismo religioso muito forte, né? Afinal, é o nascimento de Jesus Cristo, que para os cristãos né, é um símbolo muito forte. E tem também a presença do pai da criança, né, que é José, que também faz essa analogia, né, essa metáfora com, no caso, o pai do menino Jesus, que também se chama José, certo? Então, acho que esses duas características fortes que a gente pode citar de sincretismo religioso na Motiva de Severina. E em Sagarana, professora? Pois é, em Sagarana a gente tem aí duas representações bem fortes também em duas novelas do livro, né? A primeira é a volta do marido pródigo, que já no título faz referência à história bíblica da volta do filho pródigo, né? Em ambas as histórias a gente tem aí um personagem principal, né? Um marido, outro filho, que foram embora, que deixaram a sua vida, a sua família, tudo que tinham, e depois se arrependem e voltam e tentam recuperar o que foi deixado para trás, né? E aí no burrinho, na história, né, o burrinho Pedrez, a gente tem o aparecimento aí do dilúvio, de uma referência ao dilúvio universal, que é naquele momento em que o rio enche e aí a gente tem vários boiadeiros aí se afogando e tudo mais, e o burrinho, ele sobrevive porque ele está aí representando a bondade nesse conto, né? É uma novela que tem muita maldade envolvida e o burrinho é a representação da bondade. E aí a gente tem também aquela coisa quando a gente fala de sincretismo religioso e tudo mais, que é o bem vencendo o mal, né? O burrinho representava o bem e por isso ele sobreviveu, ele venceu essa representação do dilúvio, Isso aí, certo? certo? Muito bem. E aí também, né, já vamos aproveitar aqui e falar de um outro aspecto, um terceiro aspecto, que seriam as travessias, que também são bem importantes nas obras dos nossos dois queridos e gênios Joãos, né? Travessia, Sim. então, uma palavra, né, muito importante nas duas obras que aparece tanto em Sagarana quanto em Morte e Vida Severina, né? Porque os personagens nesses dois livros estão enfrentando travessias, né, na sua jornada e ao longo da história, né, sejam elas religiosas, sejam elas pessoais, geográficas, filosóficas, não é mesmo? E acabam sendo muito importantes para as obras. Então, um exemplo de travessia importante nessas obras que a gente tem em Sagarana é na novela Hora, Vez e Augusto Matraga, certo? Ele tá, o nosso Augusto Matraga, que era Augusto Esteves e passa a ser Augusto Matraga, está enfrentando aí essa travessia espiritual, pessoal, se transformando numa pessoa melhor, né? E na Morte e Vida Severina, professor Adi, o que a gente tem de travessia aí, um exemplo que se destaque? Acho que o próprio ato de retirar-se, né, que a gente fala lá na primeira aula, vocês lembram de emigrar e imigrar, que emigrar é sair de seu estado, né, da sua cidade, e imigrar é entrar em outro, né? Então, só esse fato dele emigrar, dele sair do sertão em busca de uma vida melhor, já é uma travessia, né? Já é uma busca de uma melhora de condição de vida, né? Que ele pensa fazer, né? E acho que tem essa travessia espiritual também nele, no sentido de que filosófica, no sentido que ele vai se dando conta no caminho de que a vida ele não melhora com a fuga geográfica, que apesar de ele achar que saindo do sertão
ele vai deixar de levar uma vida severina, lembram do adjetivo severina? Com letra minúscula, né, que quer dizer essa vida sofrida. Apesar dele achar que vai melhorar, não melhora, porque o que leva junto, o que ele carrega com ele é a desigualdade social, a condição de pobre, de miserável, né? E isso vai acompanhá-lo em todo o seu trajeto. E isso faz uma modificação muito grande, né? Porque ele constata isso, né? Que a vida severina, ela é independentemente do cenário que você esteja, essa vida continua, né? Ela não te abandona. Isso é da desigualdade social do Brasil, né? Outro aspecto da travessia é essa questão de que ele quer interromper a vida, ele pensa em interromper, né? Ele pensa em suicídio. Essa metáfora de saltar da ponte da vida, né? Também é uma forma de travessia, porque ele constata que vale a pena viver, né? Que, na verdade, o poema Morte e Vida Severina é um elogio à vida, ela chama a vida de espetáculo da vida, né? Que vale, sim, a pena viver, apesar da vida ser severina. É muito lindo, né? É muito É lindo poético. demais. Nossos Joãos são muito poéticos, fazem sensacionais. Muito bem. E a gente vai chegando no nosso último aspecto aí em comum em comparação das duas obras, né? Qual seria, Ali? Há marcas de oralidade. Bem, só pelo fato de ser um auto de Natal, né? Porque vocês lembram que foi esse texto, Morte e Vida Severina, foi encomendado por uma teatróloga, né? Dona de um teatro que chama Maria Clara Machado, dona do Teatro Tablado lá do Rio de Janeiro. Só por ter sido feito por encomenda para uma mulher de teatro, você já sabe que ele vai ser encenado, né? Então ele tem essa marca de oralidade já na escrita, nos diálogos, né? A presença dos discursos diretos. Vocês lembram da aula 2, que foi falado de discurso indireto e direto? Indireto no narrador e direto nos personagens quando eles falam. Então, a presença dos travessões, né, que são aqueles sinais gráficos que dizem que vai haver o diálogo, né? E também uma figura de linguagem, né, que é a anáfora, que é aquela repetição de palavras. Vocês lembram disso? Que tem alguns versos que começam sempre repetindo a mesma, por exemplo, na segunda estrofe, que tem aquela repetição, ó irmãos das almas, ó irmão das almas. Então, sempre começa com essa repetição cada verso. Tem outra estrofe também que sempre começa com de tal formosura, que é a formosura, a sua formosura. Então, formosura, formosura, é belo, belo, belo. Então, existe essa, essa recorrência de palavras que indicam, sim, a marca de oralidade. Você lendo, você já vê que está sendo falado, né? Fora algumas rubricas lá que dizem o personagem fala. Então, isso já está dito que vai ser falado. Então, existem essas indicações constantes no texto. E em Sagrada, professora? Então, muito bem. No Sagarana, na verdade, a gente trabalhou lá na aula 1, não sei se vocês lembram, eu espero que sim. A gente trabalhou, inclusive, o título do livro que fala de histórias que remetem, né, a fábulas. E o que é uma fábula? A fábula é uma história oralizada. Então, a nossa oralidade já está justamente aí. Por quê? Porque os narradores não estão escrevendo uma história para que você, leitor, leia essas histórias. Eles estão te contando essas histórias. É como se eles estivessem conversando com você. Então, as marcas de oralidade estão principalmente nas falas dos nossos narradores, porque eles estão te contando essas histórias, certo? E aí, sobre as figuras de linguagem, né? Falando em contar essas histórias, a gente tem qual uma outra característica da fábula? A humanização de personagens que não são humanos, né? E aí, um grande exemplo que a gente tem é o nosso burrinho Pedrez, que é um personagem totalmente humanizado, né? Talvez seja o personagem mais humanizado dessa história. Mais humano dessa história, na verdade, né? Nesse momento, né, vamos chegando ao fim da nossa quarta aula aqui, das conexões entre os nossos Joãos. E aí, eu gostaria de lembrar você que na nossa unidade didática a gente tem um momento para que você possa praticar tudo que você aprendeu nessa aula, né? E o que a gente gostaria que você fizesse? Que você buscasse exemplos nas obras que foram trabalhadas, né, de tudo isso que a gente já comentou nessa aula e trouxesse para a gente aqui nos comentários, né? Porque aí depois a gente vai fazer uma live com vocês e comentar esses exemplos que vocês trazem. Mas para a gente fazer essa live, a gente precisa que vocês interajam com a gente e comentem aqui, ok? Com as dúvidas também, né? Obviamente. Só para fazer uma recapitulação, né?
A gente falou, então, sobre regionalismo, sincretismo religioso, travessias, né, espirituais, filosóficas, físicas, né, as geográficas que o personagem caminha, né, anda, se desloca, e as marcas de oralidade. São esses pontos que a gente achou em comum entre as duas obras, né, professora? Exatamente, professora Adi. E, bom, por aqui vamos ficando, né? Então, Isso aí. acabando a nossa sequência de aulas aí sobre essas duas obras, esperamos que tenhamos ajudado vocês a entender e também a se apaixonar por essas obras e por esses autores tão geniais e tão incríveis, né? Muito obrigada Isso pela aí. sua presença nas aulas até aqui e nos vemos na próxima. Muitos, Isso aí. muitos êxitos para vocês nos Isso vestibulares. mesmo. E vem mais duas obras aí pela frente, né? Tem as duas últimas ainda, tá? Fiquem com a Exato. gente. Um grande Continue, abraço, bons estudos, boa sorte no vestibular. Vou ficar torcendo por todos e todas e todes. continuem acompanhando a gente. Beijos e abraços. Tchau, tchau, pessoal.